pensei. Eu tinha desenhado os temas aqui para esse dia de gravação de Juliana Góes Podcast. E os temas estavam ali, eu estava aqui, eu falei, você tem que falar de um assunto que você está empurrando e não está falando. Pois bem, então esse episódio, meu bem, vai ser sobre uma coisa que me pegou de surpresa no fim do ano passado. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto um pouquinho dos bastidores, assim, que eu trouxe, mas tem um monte de bastidores que eu ainda não trouxe. E geralmente aqui é o primeiro lugar em que eu abro as minhas questões, inclusive alguns desafios, sabe? E então o intuito do Juliana Góes Podcast é falar sobre os assuntos da vida, inclusive aqueles que a gente demora para assumir que precisa falar, aqueles que a gente demora para levar para terapia, ou aqueles que a gente sai correndo, né, e gritando, e chorando. Tem disso também, faz parte da vida, né? A gente já celebrou conquistas aqui, já falamos aí de como fazer melhores planos para o ano, mas a gente está fechando, né, nesse dia, o mês da saúde mental, né, o Janeiro Branco. Eu falei, não, eu vou incluir um tema aqui que pegou numa camada muito profunda minha, porque eu não sei o que você está passando, mas uma certeza que a gente tem é que desafios virão. E como é que a gente tem, no dia a dia, aberto espaço para alicerçar a pessoa que somos, a pessoa que a gente quer ser? E como é que a gente tem aberto espaço também para regenerar aquilo que ainda está doendo, né? Então, eu confesso para vocês que tudo começou em novembro, que foi um mês super importante para mim. O mês da minha segunda palestra internacional em Portugal. Eu me preparando, ia ser uma das últimas palestras grandes do ano, depois de uma outra palestra em Passo Fundo. Então, assim, a minha agenda, a gente estava uma loucura. Eu estava terminando os planos da mentoria Você Protagonista, que eu lancei em janeiro agora. Então, tinha um monte de coisas acontecendo. 2023, para a minha carreira, foi um dos anos mais frutíferos. Foi um ano em que eu tive que fazer escolhas difíceis, ter conversas difíceis, mas hoje eu consigo perceber o quanto que isso me fortaleceu, me engrandeceu e me ajudou a ir chegando nos próximos passos, nos próximos níveis que já estão aqui para mim, até por merecimento, porque eu acredito muito, sabe, gente, que na vida tem muita coisa pronta para você. E eu venho soltando isso como pílulas, assim, né, nas entrelinhas dos programas. Mas tem muita coisa pronta para você na vida, que está só esperando você dar um passo. O passo decisivo que, para o universo, para o destino, para Deus, para essa força maior que nos rege, é como se fosse a confirmação de que você quer. E mesmo que você não se sinta pronta, você está se dando um voto de fé, de confiança e de coragem. Porque, no fundo, medo e insegurança sempre vão estar ali. Se você continuar passando a vida esperando diminuir o seu medo, diminuir as dúvidas, as inseguranças, eles não vão. São emoções, são sentimentos que precisam de ação para ficarem menores. Então, tem muita coisa pronta para você, mas você está dando os passos de confirmação para você continuar recebendo essas bênçãos e abrindo para você mesma esses novos caminhos? Pensa sobre isso. Então, eu sinto que 2023 me testou. Me fez chegar em lugares de colocar as minhas verdades, de colocar os meus limites, de dizer mais não do que sim. E foi super importante. E aí, o ano acabando, um monte de planos, eu comemorando, né, que consegui, assim, depois de muito estudo e de muita intuição e de muita meditação, realmente formular a mentoria Você Protagonista, de ter pessoas super alinhadas com os meus valores para me apoiarem também na parte da construção desse movimento, desse projeto. As palestras e, de repente, um dia eu estava aqui em casa e eu não lembro exatamente qual foi esse dia, mas era pouco antes de eu viajar para Portugal para dar essa palestra. E o meu intuito era palestrar lá. Eu ia sair do Rio Grande do Sul, pegar um avião no mesmo dia, depois da palestra lá, e chegar no mesmo dia da palestra de Portugal. E eu falei, não, tá tudo alinhado, vai dar tudo certo, aquela mente positiva, aquela coisa boa, porque a gente está construindo nossa realidade o tempo todo.
E daí, de fato, assim, sabe? Eu já estava me preparando e falei, depois da palestra de Portugal, eu vou tirar 5 dias para subir uma montanha, para ir para um retiro, tirar uma mini férias, para regenerar e começar a preparar realmente o conteúdo da mentoria. Beleza. E eu, muito em terapia, eu revi com a Letícia, até que já teve programa com a gente aqui no podcast, ela falava, olha, você entende que você está sendo testada para você ir para o próximo nível, que a vida está te trazendo aí uns desafios para você perceber que você está pronta? Eu, sim, entendo e tal, não sei o quê. E foi ficando, né? Então, realmente, foi um ano de dar passos mais corajosos e passos mais enérgicos. E daí, quando eu estava já nesse modo quero descansar, me preparar, fim de ano, missão cumprida, fiz as palestras que eu queria, fui para fora do Brasil, dei treinamento no Japão, fiz evento presencial, aquela coisa toda. Tudo caminhando bem. Um dia minha mãe chega, foi buscar as crianças na escola, chega aqui em casa e fala assim, vamos ali na cozinha, com um sorrisinho no rosto, assim, vamos ali na cozinha, eu quero te falar uma coisinha. Tá bom, fui ali na cozinha, ouvi uma coisinha que ela tinha que me falar. Aí, de repente, ela fala, vocês me acham calma, né? Se vocês conhecessem Dona Nádia, ela é impressionante. Aquela mulher, ela não transparece, né? E eu até brinco que, às vezes, a minha mãe é a própria esfinge. Você não consegue ler o que está se passando dentro dela, mas a imagem, né, que eu, na maior parte do tempo, que ela passa é de uma tranquilidade absurda, de uma plenitude absurda. Então, acho que eu herdei muito, por exemplo, isso dela. E quando me perguntam se eu sou sempre calma, eu falo, não, não sou. E até isso vai ser tema do nosso próximo episódio. E a gente não tem que ser calmo o tempo todo. Ser calmo o tempo todo te atrapalha, te prejudica e te impede de tomar decisões difíceis e decisões necessárias. Tem vezes que tem que falar alto mesmo. Tem que bater no peito, tem que se impor. É importante. É entender a energia que cada momento pede. Se você ficar muito numa energia só na reatividade ou só na calma, você desequilibra, né, essas funções importantes. E a minha mãe lá na calma dela, beleza. Ela, filha, apareceu um negocinho num exame e eu, pronto, lá vem. Sabe quando você só ouve, ferrou, lá vem. E eu tentei fazer o melhor rapport fino com ela, que é a melhor sintonia com a energia dela, a minha, para ficar no mesmo tom de voz, assim, aquela sintonia para uma conversa produtiva, ela tá em sintonia. E tá em sintonia nessas minúcias mesmo, de posturas semelhantes, tons semelhantes, ritmos semelhantes. Eu estabeleci um rapport, eu falei, ela tá nesse tom, eu vou conseguir. Eu, entendi. E o que isso quer dizer? Ela, filha, eu vou ter que operar. Eu, operar o quê? O intestino. E você tá com dor? Você tá sentindo alguma coisa? Precisa de algum cuidado agora? Como eu posso te ajudar? Porque ela estava muito monossilábica. Então, naquele momento, eu imaginei, poxa, eu sou mãe hoje. Quando a gente está falando só o necessário, ou quando a gente está muito prolixa, né? São os extremos. Ou falando quase nada, ou falando demais, alguma coisa não está bem. Né? Eu acredito muito nisso. Estudando comportamento há anos, eu percebo muito isso. Ou a gente quer pincelar demais algo, ou a gente não está conseguindo nem falar sobre aquilo. E a minha mãe estava extremamente concisa, assim, falando só o necessário. E respondendo as minhas perguntas só o necessário. E daí eu falei, mas o que é, né? Como eu posso te ajudar? O que é? O que a gente precisa fazer agora? Eu lembro que eu fiz essa pergunta. O que a gente precisa fazer agora para ela se sentir apoiada, né? De que ela não está sozinha nisso. E ela... uma lesão apareceu e a médica achou melhor operar rápido, já providenciei os exames e provavelmente vai ser na semana que vem. Eu falei, como assim? Tipo, né, para o mundo que eu quero descer. Como assim? E eu estava indo viajar para Portugal, acho que era tipo 2 dias depois. E eu falei, semana que vem, Portugal, e agora, meu Deus, tá bom, Juliana... Depois você resolve as suas coisas, esteja aqui pela sua mãe. Eu falei, perfeito, já tem data? E dentro da minha cabeça, minha amiga, era assim, era tipo escombros, caos, poeiras, bombas, tudo ao mesmo tempo.
Aí eu, tá, respira, gestão emocional que você ensina, faz isso por você agora, depois você surta. Depois você surta agora, esteja pela sua mãe, olha no olho dela, demonstre apoio. Por quê? Começa a vir um monte de voz lá dentro de nós. Por que ela não me falou nada? Por que ela não abriu isso pra mim? Por que ela não me preparou? Caramba! Assim, os únicos porquês que eu posso dominar nessa vida são os meus. Como eu vou querer que o outro trabalhe no meu tempo? Como que eu vou querer, daquela situação, ser a vítima? Eu não sou. Então, naquele momento, quando começou, mas por que ela só tá me falando agora? Eu consegui baixar o volume dessas vozes. E eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer agora é estar aqui por ela e demonstrar o meu apoio. Depois eu vou para terapia, eu falo com o Krika, eu choro no banho, eu dou o meu jeito, mas agora eu tenho que estar aqui por ela. Só que, gente, nem sempre você vai conseguir fazer isso, tá? E não é para se sentir culpada caso você não tenha, de fato, naquele momento, as estruturas firmes para receber uma notícia. Uma notícia de uma perda, uma notícia de um problema de saúde, uma notícia dura. Nem sempre você vai conseguir, mas o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que por fora eu parecia calma e por dentro estava tudo com incertezas. Por dentro tinha um monte de tijolinho desmoronando. Então, entenda em qual momento você vai fazer essa descarga emocional, não é para engolir. Isso adoece. Então, naquele momento, eu consegui manter minimamente os meus níveis do rapport fino ali com a minha mãe. Ela foi super breve, porque eu também imagino que por dentro ela não queria se desestruturar ou desabar na minha frente. A minha mãe sempre foi essa mulher tão forte que não se permitia, assim... Não que não se permitisse, mas que queria estar bem e firme para não preocupar as pessoas. Essa é a melhor leitura que eu posso fazer dela. Com a melhor das intenções, né? Com a melhor das intenções, a minha mãe guardou muita coisa que não quis incomodar ninguém, não quis preocupar ninguém. Então, ela passou por tudo isso e só me deu o recadinho de que estamos marcando a cirurgia. Ainda não tem data, porque precisa de aprovações, burocracias, N coisas. E aí, no final, eu acho que eu perguntei de alguma outra forma e o que eu posso fazer agora. Ela disse, converse com a minha médica. Eu, ok... Beleza, então é pra eu ouvir de outra pessoa as coisas que de repente sejam complexas demais pra ela me falar. E eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte eu liguei pra médica e deixei recado pra ela me retornar no melhor horário pra ela. Ela tava atendendo e ela me ligou no fim do dia. Confesso que senti ansiedade, em alguns momentos senti taquicardia, não dormi bem naquela noite, rezei. Assim, me conectei muito com a minha fé de que os caminhos de cura fossem abertos naquele momento, que eu pudesse estar no meu melhor para poder amparar minha mãe no que quer que fosse, que eu ainda não sabia o que era. E que, na verdade, ela também não sabia, né? Porque o exame que ela fez detectou ali um tumor, mas ninguém sabia o que era. E daí a médica me ligou no fim do dia, foi um dia que eu tava com a minha cabeça, assim, fiz o que eu tinha que fazer, mas com a minha cabeça em outro lugar. Não estava no meu melhor e também não esperava estar no meu melhor. E conversei com a médica. Ela, eu gostaria de falar com você pessoalmente. Eu falei, PQP, né? Tipo assim, ferrou. Falar pessoalmente. Será que minha mãe tá morrendo e ela não quer me falar? E aí começam a vir mil coisas na cabeça. E, gente, respira. A cabeça, ela foi feita para isso. A nossa cabeça, ela foi feita para pensar. E muitas vezes os pensamentos que vêm são os piores possíveis. E esses pensamentos, eles estão sendo um fio condutor para suas emoções. E daí por diante para os seus comportamentos. Então, no momento que você está com excesso de pensar, agradece esses pensamentos e entenda que eles vão passar. Você só não pode se agarrar a eles como verdades. Porque eles ainda são só pensamentos. Só que a gente vai criando uma história na nossa cabeça. Eu respirável são pensamentos, vão passar... Eu tô aqui agora tá tudo bem, aqui agora tá tudo bem, aqui agora tá tudo bem. Respira e repete, aqui agora tá tudo bem, e assim permanecerá, os caminhos vão se abrir, vai dar tudo certo. Alguma coisa eu vou aprender com isso. Então eu começo a conversar comigo num tom muito mais pacífico para tentar amenizar esse ruído que vem da mente nos momentos mais desafiadores. Então, falei com a médica, ela falou assim, as coisas que eu mais lembro da conversa são... Ela precisa ser operada rápido. Não gosto do que vejo. Ela precisa de você.
Só que como que você continua sendo filha? Porque a gente tem que continuar sendo filha. A gente tem que continuar sendo filha. Os nossos pais vão precisar ser cuidados. Só que em momento algum a gente tem que inverter os papéis. Como que a gente cuida sem deixar de ser filha, sem deixar de ser filho? Como que a gente mantém os nossos pais no papel de pais, só que agora estando nós no papel de quem vai cuidar deles? E isso, para mim, foi o que mais ecoou lá dentro quando eu entendi o que estava acontecendo. E eu falei, como, então, conversando comigo mesma, como eu fico bem para ela? E aí veio uma voz e falou, continua fazendo tudo que você ensina. Tudo que você acredita, tudo que você já faz, tá bem por você e para você. Porque na minha cabeça, naquele momento, eu falei, vou cancelar tudo. Vou cancelar a palestra de Passo Fundo, vou cancelar Portugal. E eu falei para minha mãe, eu falei, você quer que eu cancele as minhas viagens? Uma parte de mim queria muito viver tudo aquilo que eu plantei com tanto trabalho, com tanto amor, com tanta dedicação. E uma parte de mim se sentia culpada de viver o próprio sucesso materializado e a minha mãe prestes a fazer uma cirurgia grande de intestino. A médica me disse que a minha mãe teria que remover de 40 a 60 centímetros do intestino grosso. Então não era uma coisinha. Como, diante disso tudo, eu continuo bem dentro do possível? Como faz? E daí eu falei, tá, continua fazendo o que você faz. Você já faz terapia, você se cuida, você conversa, você faz esporte, você se alimenta bem na maior parte do tempo. Só continua para você conseguir lidar com esse tranco. E eu sei o quanto que trabalhar me faz bem. Então, não vou parar de trabalhar. E a minha mãe também falou, não, vai. Só que a minha passagem chegaria, teoricamente, um dia depois da cirurgia. E eu falei, tá bom, Juliana, você não trabalhou tanto para prosperar? Você não prosperou também financeiramente, materialmente? Então, dê graças a Deus e ao seu trabalho que hoje você pode pagar a multa que for para mudar uma passagem. E que se precisar, você pode comprar um voo novo para voltar e estar com a sua mãe. Então, assim, nessas horas, eu precisei até, pôr os pés no chão, assim, de, para de reclamar. Olha onde você chegou, reconhece. Tem privilégios, então usa isso e vai. Remarquei a passagem, paguei as multas com gratidão, gente. Aí que tá. Porque muitas vezes, no momento em que você perde recursos financeiros, perde coisas materiais, você perde até alguém, você entra num looping da perda muito grande. Mas é importante você continuar ancorando uma energia ali que te ajude a lidar com tudo isso. E não é a energia da perda nem da revolta, porque vem, né? Muitas vezes, mas por que agora? Por que dessa forma? O que vai acontecer? A gente entra numa maré muito grande que puxa a nossa energia, a nossa frequência para baixo. Então, naquele momento, eu falei, agradece por você ter recursos, agradece por você ter uma família, uma rede de apoio, agradece pela sua mãe não estar sofrendo. Eu perguntei, você está sofrendo? Você está com dor? Ela falou, eu estou assintomática. Agradece também por isso. Então, sempre vai ter um motivo para agradecer. Pode parecer superficial falar dessa forma, não é pintar o mundo de rosa, muito pelo contrário. Mas é você conseguir fazer um gerenciamento da negatividade que vem do medo e da insegurança a partir desse movimento de reconhecer um pouco de gratidão pelo que está ali, sim, sempre vai ter. Tem uma médica cuidando, que bom. Tem acesso à saúde, que bom. Então, sabe, vai refletindo de verdade sobre o que tem ali a favor de vocês, mesmo diante de uma baita correnteza e uma maré contra. Sempre vai ter. Então, eu tentei ativar minimamente essa gratidão, paguei tudo com gratidão e fui viajar. Foram as melhores palestras que eu dei. Eu falei, poxa, você está viva, você está aqui, você está saudável, então cumpre com o seu papel. Cumpre com o seu papel, isso vai te dar forças. Você vai ficar orgulhosa, sobe nesse palco, passa a mensagem que você tem que passar. Você não ajuda as pessoas a viverem melhor com quem elas são, com as suas emoções e com seus desafios. Então, continua fazendo isso.
Foram palestras incríveis. Tive 2 dias em Portugal. Consegui ter um tempo para mim, respirar. Vinha toda hora o pensamento, vinham muitos pensamentos, muito medo. Mas eu me permitia respirar, eu me permitia também ter um bom momento para voltar melhor ainda, sabe? E eu cheguei e tinha o tradicional brunch com as minhas alunas um dia antes da cirurgia da minha mãe. E a gente ficou, né? Tinha gente vindo de todos os lugares do Brasil. Eu falei, eu não vou cancelar. Eu vou estar com as minhas alunas, eu vou celebrar o protagonismo delas. Então, se a gente conseguir minimamente estar presente nos momentos desafiadores, porque os pensamentos, as emoções vão tentar tirar a gente do lugar, a gente vai toda hora para um lugar de muito medo, de muita insegurança, mas se você conseguir criar pequenos hiatos dentro desse turbilhão para estar presente, nem que seja para olhar para os seus filhos no olho, para respirar, olhar para sua comida, voltar, tomar um banho, sentir a água caindo no seu corpo, se perceber, ajuda a sair do turbilhão. Só que na maioria das vezes a gente entende que esse turbilhão é maior do que nós. E não necessariamente. Então se convida para voltar, volta, respira. Se fortalece, o que te faz bem para você estar melhor ainda. Para lidar com tudo isso que veio e de repente tirou o seu chão. E pede ajuda. Uma das coisas mais importantes na vida é saber pedir ajuda. E mais importante do que saber pedir ajuda é saber receber ajuda. E muitas vezes a gente quer lidar com tudo. Pôr tudo isso nas nossas costas e resolver sozinha. Saiba que tem muitas pessoas à sua volta que ficariam extremamente felizes em poder te ajudar, em poder contribuir. E a gente acaba trazendo tudo para perto, querendo resolver tudo sozinha. E a gente está se privando de receber apoio e ajuda, a gente está privando pessoas que ficariam extremamente honradas em poder nos ajudar. Então cumpri com o meu papel, fui no brunch com as alunas, mulheres maravilhosas, ouvi cada transformação. Foi emocionante, foi tão importante, eu abri essa situação para elas, falei para elas. Eu não fiquei guardando só para mim, sabe? E, enfim, voltei, fui com a minha mãe internar para cirurgia. Foram as horas mais longas da minha vida inteira. Foram as orações mais profundas da minha vida inteira. A cirurgia atrasou muito, então imagina tudo que passa na cabeça, né? De você estar sentada ali numa sala de espera de um centro cirúrgico, vendo várias pessoas saindo, menos aquela que você está esperando. E daí, quando a médica apareceu depois de cerca de 4 horas, era uma cirurgia que levaria 2h30, mais ou menos. Mas eu lembrei de umas questões, a minha mãe já fez outras cirurgias, que ela tinha muita aderência na parede abdominal, nos órgãos, por conta de outras cicatrizes. E eu falei, então se vai ser igual à última vez, talvez demore mais por causa da aderência. Então fui colocando meus pensamentos no lugar, mas eu me tremia, eu chorava, eu soluçava, eu tremia e chorava e soluçava tudo de novo e rezava. E até que... Acho que eu nem lembro direito, assim, eu perdi até um pouco o fio da meada, mas me falaram, não, a médica falou, me orientou, não precisa ficar aqui, vai pro quarto, espera lá e desce, foi isso que ela falou, desce em 2h30. Aí eu desci em 2h30 e nada, e nada, e nada. E quando ela saiu, abriu a porta do centro cirúrgico, parecia que estava tudo passando em câmera lenta e eu andando, nem sei com que forças eu tinha para andar naquele momento, minha respiração superficial. E eu não sabia o que eu ia ouvir, né? E eu falei, tá, vai, é um passo de cada vez, vai, ouve o que você tem que ouvir e a gente não tá no controle de nada. Vai. E daí eu fui e ela falou, ó, tá tudo bem. E quando ela falou, tá tudo bem, mas foi assim, eu desabei num nível, que eu agradeci e falei, tá bom, começa agora uma nova aventura. E a médica, calma, respira, a sua mãe precisa de você, e tarará, e começou a falar, eu nem lembro o que ela falou, porque começou a ecoar, e as minhas pernas fracas e bambas, mas a minha mãe voltou do centro cirúrgico, e antes dela ir pro centro cirúrgico, eu falei para ela uma coisa,
Eu falei, você vai sair desse centro cirúrgico ótima, porque eu vou te levar para a Grécia. Que é o sonho da vida da minha mãe é ir para a Grécia. E eu dei para ela de presente no ano passado essa viagem, só que a querida estava trabalhando tanto que eu marquei a viagem para 2024. Porque a querida fez tantos planos e lotou a agenda, então isso bagunçou tanto a minha cabeça, porque eu falei, poxa, eu quis tanto tudo isso. E você adiou sua família, você adiou sua mãe agora está lá no centro cirúrgico. É isso mesmo que você está plantando? É isso mesmo que você quer colher? Porque sempre vai vir uma voz. Eu falava, não, tudo no tempo de Deus, tudo num tempo que não é meu, vai dar tudo certo. E eu falei para ela, você volta que eu vou te levar para a Grécia. E lá em Portugal, comprei uma agenda de 2024 e dei para minha mãe antes da cirurgia e falei, sua agenda do ano que vem, para você escrever seus novos sonhos e para pôr a data que a gente vai para a Grécia. Eu lembro muito bem disso tudo. Eu ancorei ali uma coisa muito forte de ver ela saindo do centro cirúrgico. E, enfim, eu agradeci muito que a minha mãe saiu. E às vezes você está ouvindo tudo isso e você teve alguém que não voltou. E esses dias mesmo eu abri caixinha de perguntas e uma seguidora falou, Ju, acabei de perder meu pai, eu tô sem chão, eu não sei o que fazer, eu só pensei em você, o que você me diria? E eu falei para ela, olha, eu não tenho muito o que te dizer, além de sinto muito, se eu pudesse eu te abraçava agora. Não consigo saber o que você tá sentindo, mas você ainda tá aqui, você ainda tem vida pela frente. Eu perdi meu pai muito cedo, muito nova. Eu era uma criança. Mas hoje eu paro e penso que eu honrei a vida dele honrando a minha vida. Escolhendo viver com intencionalidade, contribuindo, escolhendo viver uma vida que me preenche, uma vida por mim e para mim. E isso não é egoísta, isso é protagonista, sabe? Quando você pensa assim, é você estar no papel da protagonista. Que sabe o que merece, o que quer, onde vai, que entende que a gente vai dar sim, vai dar não, vai passar por um monte de coisa, mas a gente precisa minimamente viver uma vida por nós. Não só pelos nossos papéis ou pelas pessoas que a gente tem que cuidar, porque se a gente não está ali honrando a nossa história, a nossa vida, a gente não vai estar inteira para os papéis que a gente tem assumidos. Tem que se colocar em primeiro lugar, você vai estar melhor para cuidar de quem você ama. E a gente inverte esses papéis e depois se questiona por que eu não estou dando conta. Você não está dando conta nem do autocuidado, como já aconteceu comigo. Mas recalcula essa rota, é sempre tempo de aprender. E aí eu percebo que honrar, como eu disse para essa seguidora, honrar a nossa própria vida é honrar a vida de quem teve a missão concluída. A missão foi cumprida dessa pessoa, mas a nossa ainda não. E a gente insiste em parar de viver. A gente não tem força, a gente acha que não tem forças para continuar vivendo. E o luto tem as suas etapas e mesmo o desafio de alguém que está sob tratamento, alguém que está com a saúde frágil, alguém que você está vivendo a incerteza da existência, você precisa continuar vivendo minimamente. Quando eu fui para Portugal, eu escolhi continuar vivendo. Quando eu subi naqueles palcos, eu escolhi continuar vivendo. Quando eu redobrei minhas sessões de terapia, eu escolhi continuar vivendo. Então, minimamente, a gente precisa continuar vivendo e respirando, senão a gente não vai conseguir. E assim, gente, o resumo da história é que a minha mãe teve uma recuperação maravilhosa, claro, com suas particularidades, né? Porque é uma cirurgia grande, mas o que precisava ser feito foi feito. E agora a gente já tem um norte dos próximos tratamentos. Amanhã é o dia que eu vou levá-la para entender quais são os próximos passos. E no meio desse caminho, eu tinha também uma viagem marcada, logo nos primeiros dias da alta hospitalar dela, uma viagem marcada de formatura da Liliu, que encerrou o ciclo do ensino infantil. E a gente já tinha essa viagem marcada há 1 ano, com os pais. Eu, o Krika, o Liam, a Liliu e os pais da turminha. Uma turma muito boa, por sinal. E eu falei, Krika,
amor, vai com as crianças, eu vou ficar com a minha mãe, porque a minha mãe precisa de mim. Fiquei ecoando aquela voz da médica, né? Ela precisa de você, ela precisa de você. Vou ficar com a minha mãe, são os primeiros dias, eu vou me mudar pra casa dela, vou ficar lá dormindo com ela, vou não sei o quê. Ele, não, tudo bem, eu me viro, o que você sentiu, o que você achar melhor, ele super me apoiou. E daí, quando eu fui levar pra minha mãe, eu falei, ó, tem a viagem, né, e tal, que a gente vai pro interior, eu vou ficar aqui com você, o Krika vai com as crianças. Ela falou, de jeito nenhum. Eu, como assim, de jeito nenhum? Você recém-operada, não pode ficar sozinha, precisa de alguém aí com você. Como que eu não vou estar com você nesse momento? Ela, filha, seu papel é estar com seus filhos. Agora. Eu falei, mas agora você precisa de mim. Ela, mas vai estar tudo certo. Eu tenho meus vizinhos, meus amigos, eu tenho aqui, eu me viro, eu tô bem. A minha mãe, assim, tipo, não posso ir falando, eu tô bem, eu tô bem. Mentalidade é tudo, gente. Mentalidade é tudo. E ela, o seu lugar é com seus filhos agora. Daí sabe o que eu lembrei? Do que eu comecei falando aqui. Como é que a gente continua sendo filho e filha quando a gente precisa cuidar dos nossos pais? Porque a gente contraria muito eles, né? Porque a gente quer ali resolver tudo, a gente acha que eles estão incapazes, que eles estão frágeis, e a gente tira deles até uma noção de autonomia e independência super importante para uma sanidade mental de um idoso. Então, eu falei, e você fica bem com tudo isso? Ela falou, eu fico melhor ainda você indo. Eu falei, tá bom, eu tenho que respeitar. Cabe a mim respeitar e ser filha nesse momento. Fui para a viagem, fiz chamadas de vídeo com ela, foi ótimo, as crianças ficaram bem. Eu fiquei bem também, porque eu sabia que ela estava com a rede de apoio. O pior já tinha passado, né? Então, acho que de carga mental e fluxo emocional, eu já estava, assim, um pouquinho mais tranquila. Às vezes eu tinha uns choros repentinos, porque tinha muita emoção ainda acumulada. Mas eu me permiti chorar, eu me permiti viver, eu me permiti ouvir o que era importante para minha mãe, não colocar a minha verdade ou a minha vontade acima da vontade e da verdade dela naquele momento. Senão eu deixaria de ser filha. Isso me foi uma lição muito importante para mim, sabe? Muito, muito, muito importante. E eu queria contar essa história para vocês, para que de alguma maneira isso ressoe aí, isso ecoe e te norteie diante de eventuais desafios da vida que vem quando a gente menos espera. Em nome da minha família, eu agradeço muito o carinho de quem ficou sabendo, de quem orou, de quem rezou, que colocou a minha mãe nas intenções. Tantas alunas, terapeutas, que fizeram ali as suas intenções, as suas energizações e os seus momentos de cura por nós, pela minha mãe. Agradeço muito, 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 muito. E o que eu preciso dizer é não sofra calada e não sofra sozinha. Acumular a dor adoece. Acumular emoção adoece. Põe isso para fora, da maneira como você sentir, mas se permita viver, sentir, ocupar seus outros papéis, porque se a gente vai negligenciar tudo, a gente não vai estar bem para cuidar de quem precisa da gente. Então, minimamente, é encontrar o seu lugarzinho. E se perdoar também. Estava até lendo aqui, meu chá falou que perdão é um ato de consciência. E se perdoar porque vem muita culpa e a gente costuma achar que é nossa culpa, né? O que será que eu fiz? Por que ela não merecia isso? O que será que aconteceu? Será que eu não fui uma boa filha? Será que em algum momento eu a magoei e isso ficou ali? Então vem um monte de coisa, vem culpa até de onde não tem. Então se perdoa. Confia na vida, confia que as coisas acontecem por um motivo maior se a gente estiver desperta. Se a gente estiver no nosso protagonismo, a gente vai sempre aprender e se fortalecer. Mesmo que tudo mude, né? Tudo ensina, tudo ensina. Então, queria deixar para vocês essa reflexão hoje, essa mensagem. Não foi um programa que a gente deu risada juntas, mas às vezes precisa também falar de outras coisas profundas. E eu sou muito grata por a gente poder ter esse lugar seguro, sabe? Tantas e tantas vezes eu precisei de vocês aqui para me encorajar e me abrir e chorar e falar e voltar em lugares sensíveis, né?
E agradeço muito pelo que a gente tem, por essa comunidade tão forte que a gente construiu a favor de uma vida mais intencional, a favor da saúde mental, emocional e do nosso protagonismo. Então, um grande beijo no seu coração. Eu volto semana que vem, meu bem. A gente se vê no próximo, toda segunda, às 18 horas. Até mais.